Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria podermos mais uma vez iniciarmos o programa pela nossa querida rádio Boa Nova. O programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Hoje nós vamos contar uma história, André, do livro Lindos Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama, amigo pessoal de Chico Xavier, na qual eu digo sempre que não é um livro de biografia, é um livro de autobiografia, porque o Chico passou as orientações para o professor Ramiro. E hoje o tema é, então, desejo ser o burrinho. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Mais um programa chegou até nós, mais um programa em que temos a oportunidade de estar com os ouvintes queridos da Rádio Boa Nova e os telespectadores da TV A Caminho da Luz, que o nosso programa possa ter o amparo da espiritualidade amiga. E desde já, nosso intuito aqui não é santificar o Chico, não é endeusar o Chico, é reconhecer o grandioso trabalhador que ele foi e que ele o é na seara do Cristo. Aqui nós vamos ver essa história, que é uma história que o Chico acaba, o Espírito chamando-lhe a atenção, depois que ele psicografa um livro, e logicamente é grande preocupação dos espíritos, a grande preocupação de um trabalhador da seara é o cuidado com a vaidade. Então vamos acompanhar essa história, porque com certeza ela serve para todos nós. O tema, como eu já disse, então desejo ser um burrinho. O Chico acabava de ver sair a publicação mais um dos belos e úteis livros psicografados pelas suas mãos abençoadas. E além de cartas elogiosas ao seu trabalho, recebia pessoalmente em Pedro Leopoldo e em Belo Horizonte, quando lá comparecia, louvores, mais louvores, de confrades e irmãos, outros simpáticos ao Espiritismo, e cada qual lhe citava um fato que mais lhe agradou, realçando o valor do livro neste e naquele aspecto. O nome do Chico, já nessa altura, o Chico já tinha um trabalho consolidado. Não era aceito por todos, havia muita crítica ainda. O Brasil não compreendia o que era mediunidade, o que era o espiritismo. O Chico foi um divisor de águas, antes e depois dele. Tanto é que depois que o Chico desencarnou, nós não vemos mais no censo o espiritismo crescendo como crescia em outrora. E o Chico que deu essa fama, essa popularidade ao espiritismo. E o Chico, ele hoje já passa dos 500 livros de sua autoria mediúnica, e nós percebemos que já naquela época as pessoas tinham ansiedade quando saiu um livro do Chico. Tinham aquela alegria, que maravilha, mais um livro de Emmanuel, mais um livro de André Luiz, que beleza, mais um livro de Humberto de Campos, ou Irmão X, ou de Meimei, Sheila. E essas obras vieram para elucidar para todos nós a realidade do mundo espiritual, falar um pouquinho da época do Cristo, trazer histórias dos bastidores como Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E o Chico, em Pedro Leopoldo, recebia muitas pessoas que iam até ele pelos livros que ele publicava. Quando ia em Belo Horizonte também, ali próximo de Pedro Leopoldo, era muito afamado pelo seu trabalho. E aí nós vamos ver agora o toque que tudo isso vai desencadear. Então é normal, não é, que um orador, quando termina uma palestra, um escritor, quando lança um livro, o movimento espírita peca por ser, de uma certa forma, um pouco, vamos dizer assim, avançado no sentido de agradar. Nós precisamos ser mais pé no chão, porque essa questão de ficar louvando, elogiando, isso nós não nos percebemos, mas podemos jogar o médium na lona.
fazer com que ele se comprometa. O Chico andava atrapalhado com tantos confetes sobre sua pessoa e em casa, sossegado dos aplausos, dizia de si para consigo: vou deixar de psicografar, pois sou um verdadeiro ladrão, roubando referências honrosas que não me pertencem. Os abraços, os parabéns, os elogios que recebo cabem aos espíritos de Emmanuel, André Luiz, Ney Lúcio e de outros, que são legitimamente os autores dos livros magníficos. Preciso dar um jeito nisto. Então Chico aqui já começa a ficar preocupado, não é? Porque ele diz, olha, eu vou parar com a psicografia porque todo mundo está elogiando tanto que eu, na verdade, estou sendo um ladrão do pensamento do outro. Eu apenas passo para o papel aquilo que o outro pensa. E acho que talvez isso não seja correto. Então eu acho que eu devo que repensar, talvez até parar de psicografar. O Chico, ele conta uma advertência. Eu acredito, querido Sérgio, que com sinceridade essas histórias sirvam mais para nós do que propriamente para o Chico. Não estou aqui dizendo que o Chico é uma pessoa perfeita, não estou dizendo aqui que o Chico Não. O Chico, ele é o Chico e cada um de nós somos nós mesmos. Mas o Chico, ele já compreendia que essa necessidade das pessoas elogiar, de ter um ídolo, mas aqui ele também nos adverte que quando a pessoa não está preparada, o mínimo do elogio pode levar a pessoa a crer a ser o que ainda não é. Então ele dizia assim, eu vou parar de psicografar, porque as pessoas estão achando que o trabalho é meu, eu só dou o meu tempo, eu escrevo, eu recebo só, o pensamento, o trabalho é dos espíritos. Olha a humildade do Chico, porque eu acredito que Emmanuel só escreveu o que escreveu porque o médium era o Chico. Uma coisa interessante, eu queria que também fazer um aparato das suas palavras, porque eu já penso que Chico Xavier realmente ele foi perfeito. Por mais que a gente às vezes tenha um cuidado de falar do Chico no sentido de não fazer com que o Chico seja uma criatura angelical, mas para os moldes do planeta Terra, Chico foi perfeito. Nos 92 anos que ele passou entre nós não temos uma história que alguém possa contar denegrindo a imagem do Chico. Uma frase do Chico mal colocada, uma atitude do Chico, que é uma atitude de uma pessoa que não é cristã. Nós não vamos encontrar isso na biografia de Chico Xavier. E uma coisa, André, como nós já viajamos para a Europa também para fazer palestra, em várias partes desse rincão, desse país abençoado que é o Brasil, todo lugar que você vai tem alguém que tem uma história para te contar, inédita, de Chico Xavier. Olha, Sérgio, eu vivi uma história assim com o Chico. Sérgio, minha mãe, meu pai, meu avô viveu uma história assim com o Chico. Se tudo isso fosse parar em livro, o Chico teria muito mais de 1.000, 2.000 livros editados, de experiências que ele viveu junto das pessoas que têm histórias para contar. Sem dúvida, o Chico, primeiro que ele era uma pessoa muito bem com a vida, era uma pessoa que gostava de um bom papo, e retomando aquela ideia originária antes da minha pausa, eu acredito que os espíritos que se comunicaram pelo Chico só comunicaram o que comunicaram porque o médium era Chico Xavier. Eu não tenho dúvida que André Luiz, que Emmanuel, Humberto de Campos, Ney Lúcio, essa turma toda maravilhosa, só escreveu o que escreveu porque quem estava cedendo o conteúdo psicológico e o conteúdo espiritual era o Chico. Depois que ele pensou, preciso dar um jeito nisso, Ney Lúcio, que ele traduzia o pensamento, queria verificar os propósitos, sorrindo, lhe aparece e diz: não há razão, Chico, para sentir-se
Você, magoado com os elogios, também os merece. Não, Ney Lúcio, sinto-me como um ingrato, ladrão, indigno. Bem, Chico, vou contar-lhe uma pequena história. Em certo município, 2 distritos se defrontavam, separados apenas por uma pequena distância. Um com a população quase toda enfermada, sem recurso de espécie alguma. O outro cheio de vida, víveres, remédios. Apenas faltava um agente intermediário entre os dois. Ninguém queria servir de ligação, realizar o trabalho socorrista. Foi quando, como mandado do céu, apareceu um burrinho humilde, manso, que, com pouco trabalho, tornou-se apiado, obediente, capaz de levar, sem ninguém, do distrito rico ao distrito pobre, os recursos de que careciam os irmãos enfermos e sofredores. O burrinho, tendo ao lombo 2 jacás, um de cada lado, foi recebendo as dádivas. Um colocava alimento, outro remédio, mais outro roupas, colocavam-no a trilha e ele automaticamente lá ia para o distrito lazarento e faminto. Em pouco era esvaziada toda a carga e voltava, como fora alegre, satisfeito por haver cumprido um serviço salvacionista, abençoado para repetir noutras vezes, quando necessário, a mesma tarefa cristã. E antes que Ney Lúcio concluísse, o Chico exclamou, e nunca mais se importou com louvores, certo de que agora sabe qual a missão que realiza entre a terra e o céu, junto à grande causa. Lição de humildade, de conhecimento de si mesmo, lição para todos nós. O Chico era de uma humildade que impressiona. O Chico, ele não permitia que as pessoas elogiassem. E aí, nessa história, que nós vimos o contexto global dela, o Chico estava preocupado com os elogios, com as palavras. E Ney Lúcio, o célebre escritor do livro Jesus no Lar, Alvorada Cristã e outros livros mais pelas mãos do Chico. Diga de passagem, André, só queria relembrar que esse Ney Lúcio, como é chamado, na verdade foi Arthur Joviano. Arthur Joviano foi pai de Rômulo Joviano, nessa última existência, aonde o Chico teve convívio, porque o Chico, na Fazenda Modelo, tinha como chefe dele Rômulo Joviano. E o Chico trabalhava de 2 a 3 vezes à noite, fazendo o culto do Evangelho na casa de Rômulo Joviano, e é ali que ele recebeu muito material do plano espiritual, principalmente de Arthur Joviano, que na verdade relembrou de mensagens quando ele era Ney Lúcio. Sim, que é um personagem do livro 50 anos depois. Então nós percebemos que o Chico preocupado, as pessoas estão elogiando, estão achando que eu sou mais do que eu sou, e o Chico era muito mais do que aquilo que as pessoas diziam que ele é. E aí veio Ney Lúcio e diz assim, olha Chico, você também tem participação, você também merece uma participação desses elogios, você pega o seu tempo. Ah, Ney Lúcio, mas eu não me sinto merecedor, porque eu aqui apenas escrevo, tudo isso pertence aos espíritos, o louvor, o confete, o aplauso, não me pertencem. Ney Lúcio diz assim, então eu vou te contar uma pequena história. Haviam 2 vilarejos, um próximo do outro, e não havia conversa. Um era de pessoas pobres, enfermas, adoentadas, e o outro de pessoas ricas, intelectualizadas. E um grupo não falava com o outro. Um vilarejo não comunicava com o outro. E aí, o que fazer? E parece que foi do céu que apareceu um burrinho manso, um burrinho saudável,
um burrinho alegre, um burrinho dócil. As pessoas colocavam 2 jacás em cima do burrinho, porque as pessoas percebiam, né, que o burrinho era a única pessoa que fazia aquele trajeto. Ele era a única pessoa que tinha coragem de entrar nos 2 vilarejos. E aí ele ia, levava as pessoas lá enfermas, acamadas, pegavam os jacás, ficavam felizes e voltava o burrinho também feliz. Então Neio Lúcio disse, olha Chico, você é a feição desse burrinho, que está em contato com essas 2 dimensões, tanto com a dimensão espiritual quanto com a dimensão física. Então é uma história para nós. Às vezes a gente não quer ser o burrinho, a gente já quer ser logo a cereja do bolo, não queremos fazer parte do projeto. E o Chico nos ensina que não. Como dizia Jesus, para ser o maior no reino dos céus, tem que ser o menor aqui. O mais humilde, o mais solícito, o mais preparado para o trabalho. Nós reclamamos de tudo, queremos escolher o serviço, queremos escolher os melhores lugares, queremos os lugares de destaque. E o Chico nos orienta que o importante é trabalhar. Tudo o resto, absolutamente tudo o resto, é consequência derivada do trabalho, do esforço e da dedicação. Eu gosto muito dessa frase, né? Quando ele define o seguinte: quando Chico percebeu o tamanho da história, quando ele percebeu a sua situação, ele diz assim: está bem, né, Lúcio? Então, como burrinho, aceito o serviço. Lógico que aqui tem um fundo espiritual muito interessante para as nossas reflexões. Porque vamos analisar um contexto de que Chico veio no momento onde o espiritismo era muito pequeno, desacreditado. Tínhamos, na década de 20, uma igreja muito operosa dentro do seu poder, ligado ao poder do país, ligado àqueles que mandavam no país. Então Chico tinha uma missão muito grande, que era fazer com que essa doutrina pudesse se popularizar, levar a toda a gente essa doutrina. E o Chico resgata do Evangelho a caridade como o símbolo maior, como nos ensinou Paulo no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, como tema central, fora da caridade não há salvação, e começa então a trabalhar com esse assunto, porque o Chico, desde os 17 anos, quando ele viu Isabel de Aragão pela primeira vez, aquele espírito todo iluminado, e ela então diz que ele tinha que começar a distribuir pães. Então foi a partir daí que o trabalho do Chico começou de maneira operosa. E logicamente, num determinado momento, o Chico começa a receber as cartas do além, chamado Correio do Além. E o Chico começa a ser o porta-voz dos espíritos que haviam partido para o mundo espiritual, trazendo nessas cartas consolo para os seus familiares, começando a abranger tanto as famílias mais pobres quanto as famílias mais ricas. E o Espiritismo conseguiu fazer uma junção, e é por isso que a gente sente muita falta e o desencarne de Chico Xavier, que era fazer com que o Espiritismo saísse do centro e fosse para a periferia. O Chico era uma pessoa diferente. Primeiro que o Chico, ele não tinha apego ao cargo, ele não queria ser o líder, ele não queria ser o maioral. O Chico, ele nunca quis ser o centro das atenções. O Chico, ele sempre distribuiu tarefas. Tudo que o Chico ganhava, ele doava. Então nós vemos lá no centro de São Paulo, tem uma livraria espírita, dirigida pela Nena Galves, pelo Centro União, foi doação do Chico. Um grande foco de distribuição do livro espírita. Nós vemos quando Frederico Figner faleceu e deixou uma grande soma para o Chico, o célebre autor do livro Voltei, pelas mãos do Chico, utilizando o pseudônimo de Irmão Jacó.
nós vemos que o Chico devolveu uma parte da herança, era tanto dinheiro, ele tentou devolver uma parte da herança para as filhas do Figner, que não aceitou, e o Chico, o que ele fez? Ele doou para a Federação Espírita Brasileira para poder ampliar o seu parque gráfico. Na verdade, na época foi considerado o melhor parque gráfico que o Rio de Janeiro teve. Eu não consigo entender como é que uma instituição ganha uma coisa tão importante para ela e de repente consegue, com o depassar dos anos, acabar com tudo. Porque o Chico não deixou, André, apenas o parque gráfico. O Chico deixou centenas de livros para a Federação Espírita Brasileira, os melhores livros do Chico, vamos dizer, os mais importantes, estão com a FEB. E a FEB conseguiu fechar o parque gráfico, que é coisa lamentável. Quer dizer, vem aquele ditado que diz que é verdadeiro, não é? Tudo que vem fácil, vai fácil. Então o trabalho do Chico, qual que foi? Popularizar o espiritismo. Eu me lembro da primeira vez que eu fui a Portugal e quando eu retornei as pessoas perguntavam: André, qual que na tua visão é a maior diferença do espiritismo de lá para cá? Eu falo uma só. Nós tivemos o Chico. Lá em Portugal eles têm conhecimento, casas sérias, desobsessão, tem casas que têm trabalho assistencial, tem casas que têm trabalhos notáveis, não podemos aqui diminuir, mas nós tivemos o Chico. Chico é a fonte. O Chico, pelo seu exemplo, pelo seu amor, ele modificou toda uma realidade social, cultural. No final do ano, o Chico dava cesta para 20 mil famílias. Chegou a ter uma vez que se contaram mais de 40 mil pessoas naquela fila. É interessante, né? Quando eu contei isso também em Portugal, que nos primeiros anos que eu fui, eu disse isso também, da diferença do Brasil ter o Chico, mas eu arrematava dizendo o seguinte: mas vocês, os nossos irmãos portugueses, não fiquem tristes, porque o Chico tinha um tiracolo, que era um espírito na mesma altura que ele, né? Que foi Emmanuel, que trata-se de um grande português, o padre Manuel da Nóbrega. Então nós percebemos que o Chico, ele era esse líder moral. Hoje nós temos muitos líderes intelectuais dentro do espiritismo, mas hoje no espiritismo, por exemplo, nós não temos um líder moral. Aquela pessoa que chega diante de você e dá uma orientação segura. Então, quando, por exemplo, pegou fogo no edifício Joelma, o Chico trouxe informações seguras. Quando aquele circo em Niterói pegou fogo, o Chico trouxe informações seguras. O Chico orientou a tia Cida em Uberaba, com o Hospital do Pênfigo, com informações seguras. Hoje, por exemplo, a gente não tem uma informação segura sobre a pandemia. De onde veio o vírus, para que veio? Lógico, para que veio nós sabemos. Modificarmos as nossas atitudes, mas nós não temos hoje uma palavra segura de um Emmanuel, por exemplo. É uma pena que o movimento espírita, ninguém se destacou. E é uma coisa interessante, poderia ter alguns ter se destacado mais, mas não se destacaram por causa da vaidade, por causa do orgulho, que fez com que a mediunidade não permitisse que essas pessoas pudessem, então, dar uma continuidade não no trabalho de Chico Xavier, porque ninguém substitui ninguém, mas pelo menos dando informações do plano espiritual. Nós não tivemos nenhum médium revelador como foi Chico Xavier. Não tivemos e não temos. O que nós temos é médium que vem falar sobre isso, falar sobre aquilo. Outro dia eu vi uma revelação de um médium. Está tudo na obra de André Luiz, meu Deus do céu. Está tudo na obra de Chico Xavier. E as pessoas às vezes se fazem passar como se fosse uma mensagem delas. Então é muito importante nós termos essa base de conhecimento. Por isso que eu não canso nunca de falar nas minhas palestras do Chico, do seu exemplo e da sua influência na minha vida. Porque nós temos que pegar esses exemplos morais. Nós temos que pegar esses exemplos que foram firmes, que passaram por tudo que passou. Hoje ninguém mais quer ser o burrinho da história. Ninguém mais quer ficar trazendo informações, se sacrificando. A gente já quer logo o elogio, já quer logo a mídia, já quer logo o YouTube, o Facebook, o Instagram. Hoje é com isso que nós estamos preocupados. A gente não quer mais ser o burrinho, a gente quer ser o leão, não é? O rei da mata, o importante.
E graças a isto, nós temos visto que na pandemia, quando a espiritualidade mais precisou de nós, não havia os burrinhos, porque só havia os leões, aí as casas fecharam, a população ficou mais pobre porque não tinha uma luzinha levando uma comida, não tinha um lugarzinho dando uma marmitex, dando uma cesta básica, é o que nós vemos. Então o trabalho na simplicidade não é fácil. Não é fácil nascer simples e morrer simples como Chico Xavier foi a vida toda. É uma pena, nosso tempo acabou, poderíamos ficar aqui horas falando das histórias de Chico Xavier que tanto comove os nossos corações. Nós vamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Pela nossa querida e amada Rádio Boa Nova, que tem como finalidade levar sempre a mensagem do amor e da bondade pelos canais da rádio. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.